Bom, pessoal, Dr. Paulo César Tobal aqui. Hoje o assunto são as complicações mais temidas pelos diabéticos, né? Então eu vou falar sobre 5 complicações mais temidas pelos diabéticos, as consequências dessas complicações e como evitar essas complicações, tá? Esse é um vídeo muito importante para os diabéticos. Se você é diabético ou se você tem algum amigo diabético, compartilhe esse vídeo que vai ter muita utilidade para ele, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações para você ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo no canal, tá? Então, bora pro vídeo. Muito bem. As 5 complicações mais temidas aí pelos diabéticos, elas são divididas da seguinte forma: complicações circulatórias, cardiovasculares, neurológicas, renais e oftalmológicas, tá? Então eu vou começar falando pelas neurológicas, porque ela mantém uma relação muito próxima com a circulatória. Vocês vão entender por quê. As complicações neurológicas, elas são derivadas de uma situação principalmente chamada neuropatia diabética, que é uma condição onde a doença diabetes favorece situações de disfunção de nervos, né, sensitivos e até motores e tudo mais. Essa disfunção, ela principalmente afeta a sensibilidade tátil, né? Também afeta a sensibilidade dolorosa. Então, e algumas situações envolvendo a parte motora também, né? Da musculatura de funcionamento autônomo, tá? Então, assim, traduzindo isso daí, né? O diabético ele tem uma tendência a ter uma diminuição da sensibilidade tátil nos pés, né? Parestesias, tipo sensação de formigamentos e tudo mais, diminuição da sensação de dor, né? E algumas vezes a não percepção de sintomas urinários, como ardência no canal da urina e tudo mais. Quais são as consequências disso, né? Principalmente lesões infectadas nos pés, que se complicam para quadros graves, né? Envolvendo também a parte circulatória, como eu já disse, porque mantém uma relação muito próxima, né? A parte circulatória envolvida através da microangiopatia diabética acaba resultando em gangrena com necrose, podendo levar à amputação dos pés, ou do pé acometido, no caso. Além disso, o paciente diabético ele tem uma tendência a ter problemas renais pela nefropatia diabética, uma condição inerente ao diabetes, que pode ser agravada por infecções urinárias avançadas, né? E essas infecções urinárias, o primeiro sinal delas, quando elas estão infecções moderadas e leves, é a ardência no canal da urina, que muitas vezes o diabético não percebe, né? E quando ocorre uma febre com uma dor nas costas, por exemplo, já está uma infecção urinária bem avançada. São complicações em outros setores com íntima relação com a neuropatia diabética, né? Muito bem, como evitar isso aí, né? Primeiro, com relação aos pés, um exame diário na parte plantar do pé, né? Então, ali nos pés, você tem, na parte de baixo do pé, tem que ser examinado diariamente, porque pode haver ali escurecimento de um dos dedos, tonalidade azulada, que implica em déficit de circulação, ferimentos infectados, frieiras, né, com sinais de inflamação local, onde o paciente simplesmente não sente dor, né? Então, se não for feita essa verificação diária, esses quadros iniciais, que são fáceis de resolver, podem evoluir para situações graves que, quando são percebidas em estágio avançado, já fica muito difícil ser resolvido, tá? Muito bem. Com relação à infecção urinária, que ele não percebe a ardência no canal da urina quando inicia um quadro de infecção urinária, é recomendável que se faça com uma certa frequência exames de urina, tá? Então, o diabético ele tem que ter um controle de glicemia, que todo mundo sabe, deve fazer exames regulares de função renal, lípides sanguíneas e tudo mais. Mas o exame de urina, particularmente, se o diabetes dele não tem um controle muito rigoroso, às vezes é difícil mesmo manter o diabetes ali em torno de 110,
né? É muito próximo das hipoglicemias e pode acontecer normalmente flutuações de 180, 190, 170. Então, é recomendável que faça exame de urina com uma certa frequência. A frequência correta de fazer esses exames é difícil a gente quantificar, mas vamos dizer que a cada 15 dias, 20 dias ou uma vez por mês seria interessante o diabético estar realizando um exame de urina para evitar aí uma surpresa desagradável nesse aspecto, né? Muito bem. Passando para as complicações circulatórias, que como eu já disse que tem uma íntima relação aí com a parte neurológica, a microangiopatia diabética é uma situação que, aliada à neuropatia, que o paciente não tem dor, numa situação dos pés, por exemplo, existe uma dificuldade de circulação ali no local, né? Isso pode acarretar uma insuficiência vascular periférica com dificuldade de cicatrização e facilidade de infecção. Isso associado à baixa sensibilidade, né? Então, a parte circulatória no diabetes deve ser sempre bem avaliada pelo clínico que acompanha. Se o clínico achar necessidade, passar por uma avaliação de um vascular. Esse vascular, cirurgião vascular, ele faz uma avaliação através de Doppler para ver a circulação dos membros inferiores. Pode fazer também a avaliação das carótidas, porque existem casos de isquemia cerebral por placas de arteriosclerose nas carótidas, que também são problemas circulatórios inerentes ao quadro do diabetes, né? Não só do diabetes, mas também comuns em diabéticos, né? E você evitar isso é justamente o acompanhamento, né? O acompanhamento, medicações se necessárias, tanto prescritas pelo clínico quanto pelo vascular. Não vou entrar em detalhe de medicações aqui por questões éticas, obviamente, né? Mas os tratamentos são individualizados, tá? Então não existe uma receita de bolo para todo mundo. Cada paciente é de um jeito. Tem pacientes que são diabético tipo 1, outros diabético tipo 2, com comorbidades, sem comorbidades, hipertensos, cardiopatas, obesos, não obesos. Tem uma série de situações com função renal alterada, sem função renal alterada. Isso individualiza muito o paciente diabético, tá? Então, a parte neurológica, já expliquei, a parte circulatória, basicamente, são esses cuidados que tem que ter. Agora, falando da parte cardiovascular, né, aí envolve a questão de incidência aumentada em diabéticos de AVCs, infartos, né, que são eventos vasculares, cardiovasculares importantes. E muitas vezes o paciente diabético, tendo uma hipertensão associada, não dificilmente tendo também uma cardiomiopatia associada, né, é um paciente que pode ter múltiplas complicações desses quadros, né? Então é importantíssimo esse tipo de paciente estar sempre acompanhado pelo cardiologista, né? No caso do paciente diabético não cardiopata, uma consulta regular, anual, semestral com o cardiologista, e mais de perto se o paciente for um paciente diabético e cardiopata, né? Então, os exames regulares dependem muito de cada paciente. Você pode ter exames desde eletro, teste ergométrico, até angiotomografia, cintilografia, o cateterismo mesmo, em casos que se tem indicações pré-teste de problemas isquêmicos cardíacos, né? Então você tem alguns testes que a gente considera, que a gente chama de pré-testes, que indicam que aquele paciente deve ir para um cateterismo, porque ele provavelmente tem obstrução de coronárias e tal. Então, essa parte cardiovascular é muito importante. As complicações são muito desastrosas, né? Um AVC isquêmico, mesmo um AVC hemorrágico é um pouco pior, não diria nem um pouco pior, muito pior, né? E a parte de infartos e trombos, tromboses, né, e tudo mais, tá? Então, assim, o acompanhamento nesse aspecto com cardiologia é importante, exames regulares são importantes. Não ache você que tomando sua medicação para diabetes, sua medicação para controle de colesterol e da pressão, tá tudo certo, não precisa passar mais do médico, que às vezes você pode ter uma surpresa muito desagradável com esses eventos, tá? Até pacientes bem controlados, às vezes acontecem esses eventos desse tipo aí. Progredindo aí na questão agora, na questão renal, né? O paciente diabético, por ele ter uma facilidade de apresentar nefropatia, inclusive a nefropatia desse tipo de paciente, ela já tem até
a denominação de nefropatia diabética, esses pacientes eles têm que ser acompanhados inicialmente pelo clínico, que vai sempre acompanhar a função renal através de exames de ureia, creatinina, clearance de creatinina e tudo mais. E se esse paciente apresentar infecções urinárias recorrentes, avançadas, associadas às elevações desses níveis desses exames, muito provavelmente esse paciente deve ser encaminhado a um nefrologista antes que evolua para uma situação que possa acabar em hemodiálise. A hemodiálise ela tem basicamente um tipo de resgate da função renal que se chama de ultrafiltração. Às vezes se faz vários procedimentos desse tipo para resgatar a função renal, e se a função renal deteriorar permanentemente, o paciente ele fica dialítico, né? Ele tem que passar por hemodiálise constantemente. Então, a vigilância nessa função renal é muito importante pelo clínico, inicialmente, através desses exames frequentes. O diabético, tendo consciência que ele deve realizar com uma certa frequência os exames de urina e ficar vigilante ali em sintomatologia urinária para que não haja uma pielonefrite, por exemplo, que é uma infecção urinária que pode acometer a função renal mais do que basicamente ela já é acometida pela nefropatia diabética, né? E com isso evitar a migração para um quadro dialítico aí, tá certo? E na questão oftalmológica, as complicações são a retinopatia diabética, ocorre principalmente catarata com cegueira, pode ocorrer turvação visual com flutuações da glicemia. Essa turvação visual é uma coisa importante que o diabético deve ficar sempre atento, vigilante, porque essa turvação visual ela pode significar valores de glicemia bem altos, e isso é um indício, né? Então a pessoa imediatamente, mesmo ela não sentindo mais nada, ela tem que aferir a glicemia, porque se tiver relação direta nessa opacificação essa turvação visual com a glicemia, ela vai estar bem elevada, né? E frequentemente consultas com um oftalmologista também para acompanhamento de possíveis complicações como a retinopatia diabética, que pode levar à cegueira. Então são quadros que nos estágios iniciais, bem acompanhados, eles têm até uma boa evolução, mas se avançar muito e ficar sem acompanhamento e depois numa situação já de cegueira parcial você procurar um oftalmologista, fica meio difícil de conseguir êxito no tratamento, né? Então, basicamente, são essas as complicações, são essas as consequências e são essas as maneiras também de se evitar as complicações, tá? Então, dando uma recapitulada rápida, né? Agora eu vou falar tudo em conjunto, sem citar as complicações separadamente, né? Vigilância com os pés, né? Exame diário dos pés, tá certo? Consulta regular com o clínico, solicitando, ou o próprio clínico vendo necessidade de encaminhando para o cirurgião vascular para avaliação da circulação dos membros inferiores, carótidas e tudo mais. Consulta regular com o cardiologista para poder avaliar sempre a parte cardiológica como que está, né? Neurologista, se tiver necessidade pela neuropatia, o clínico achar que deve, sim, porque neuropatias podem ser bem difíceis de serem manejadas, e o especialista envolvido aí no caso seria o neurologista, né? Consultas regulares com oftalmologista também, né? Para prevenção das situações que envolvem as complicações oculares, né? E vigilância renal com o clínico, que se os níveis de ureia e creatinina ou clearance começassem a alterar, o clínico já deve encaminhar precocemente para o nefrologista, porque existem tratamentos modernos, até com medicações, que conseguem evitar a progressão desse quadro renal. Tá bom? Então, sobre esse tema era isso que eu tinha para dizer. Espero que tenha sido útil para vocês. Se tiverem pessoas conhecidas diabéticas que vocês acham que seja necessário, compartilhem esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.